Um dos assuntos muito importantes que ficou totalmente ausente do debate eleitoral foi a questão do emprego e da renda, que no fundo interessa a todo mundo. Emprego, renda e previdência social para aqueles que vão se aposentar ou estão a ponto de se aposentar. Fundamental que as pessoas discutam suas ideias, porque todo mundo tem alguma ligação, algum interesse, seja próprio, seja de alguém da família, alguém dos amigos, com relação à situação de emprego. Todos sabem que nós temos cerca de 13 milhões de pessoas atualmente desempregadas e que temos ainda outro tanto de pessoas que ou vivem de bico, eventuais ganhos ao longo do mês, ou que simplesmente já passou de um ano que procuraram um emprego e não conseguiram, e aí desistiram, que são classificados como os desalentados. Vamos pensar um pouco nas estratégias que podem ser adotadas para reverter essa situação de desemprego que está de fato ocorrendo. Em primeiro lugar, é bom que a gente considere que existem várias formas de você ativar o emprego. Uma delas, que foi tentada no governo Dilma Rousseff, principalmente no segundo mandato, e que não deu certo, foi assumir uma pauta econômica ditada pela Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que era uma pauta de desonerações que, em essência, pregavam muito dinheiro para as empresas através do BNDES e também uma desoneração tributária, ou seja, reduzir impostos que as empresas pagam para funcionar. E o que aconteceu? Em vez de continuar crescendo, conforme o último ano do governo Lula, em que o crescimento atingiu 7,5%, o governo do PT começou a desagradar a sociedade a partir do segundo ano de governo da ex-presidente Dilma Rousseff, ou seja, a partir de 2012, porque ao invés de dar sequência àquilo que vinha sendo feito no governo Lula, onde o crescimento em média foi da ordem de 4,8% a cada ano, desde 2004 até 2010, sendo que em 2010 ele cresceu um recorde de 7,5% ao ano. Mas 2011, quando entra Dilma Rousseff, ela botou o pé no freio da economia, através do Banco Central, e a economia caiu para 2,7% de crescimento. E daí em diante, caiu mais ainda até ela sair do governo com o impeachment. Porque ela adotou uma agenda defendida pela Fiesp de reduzir a carga tributária sobre as empresas, que foi através de perdoar aquilo que a gente chama de cota patronal, que é 20% da folha de pagamento que se destina à Previdência Social. É cerca da metade dos recursos que iam para a Previdência Social. Ela fez a desoneração aí, criou um sério problema para a Previdência Social e nada funcionou. Porque o princípio básico para um crescimento econômico não é um investimento. Isso não é a minha opinião, essa é a realidade. Pela simples razão de que quando você analisa o produto interno bruto, ele tem uma composição, e essa composição indica com toda clareza que cerca de 65% do produto interno bruto depende do quê? Do consumo e não do investimento. O governo também não é o principal responsável por retomar o crescimento, porque ele só participa com 20% do produto interno bruto. E os investimentos, que são tão falados, apenas 15%. Por importância, se você quiser crescer, tem que retirar barreiras ao consumo. O pensamento liberal
ele tende muito a querer beneficiar as empresas, porque ele acha que beneficiando as empresas, você automaticamente vai obter o crescimento econômico, porque as empresas sabem, entre aspas, qual é a sua necessidade e, portanto, aquilo que elas têm que fornecer ao mercado. Essa política liberal foi seguida, é bom que se diga, por Michel Temer, desde maio de 2016. Está se completando agora 2 anos e meio de adoção dessa política. E o resultado todos conhecem. Nós não crescemos, pelo contrário. Houve uma regressão, uma parte é devido à própria política anterior fracassada de Dilma Rousseff, mas não só tudo, uma parte, porque outra parte vem do próprio governo Temer. E a prova disso é que a popularidade desse governo foi caindo a cada mês que passava e chegou à marca de 3, 4% de aprovação da população, segundo as pesquisas. Porque o importante no pensamento liberal se fixa nas empresas, mas naquilo que nós vemos defendendo aqui nessa página, o crescimento econômico ele está ligado ao potencial de recursos que as pessoas têm para consumir. E eu falo em potencial porque as pessoas recebem o seu salário e elas têm despesas forçadas com o recebimento desse salário. Nem tudo, esses ganhos de salário se destinam para o desenvolvimento, porque uma parte são impostos que vão para os governos federal, estadual e municipal, e outra parte são barreiras ao crescimento, porque você tem uma má distribuição de renda. Menos pessoas podem adquirir no mercado de consumo. Então agora, quando vem o novo governo, com guinada liberal na economia, nós vamos ter que acompanhar com bastante atenção os reflexos disso, de fato se vão criar ou não emprego, que é uma das questões mais candentes, mais importantes e que interessam a todos. Vamos acompanhar por aqui e nós te convidamos a seguir todas essas análises em artigos e vídeos que a gente já vem desenvolvendo há bastante tempo. Muito obrigado. Oi, pessoal. Esse ano, um ano muito agitado, muita disputa. São as eleições em jogo, muita paixão, muitas ideias, muita discussão. Eu espero que essa página ajude a gente esclarecer um pouco melhor as nossas posições, trocar ideias com os nossos seguidores e que isso sirva para ajudar a todos nós a conseguir contribuir de uma maneira mais forte para o nosso país. Muito obrigado.